Diga lá, Motinha. Vamos lá, né? A Lelê teve no primeiro gol, ela deu meio uma risada de bruxa, você viu? Pombagira. Foi no segundo, galera. Não, é porque tava difícil o negócio, Jogo né? ruim. Aí quando foi, de fato, que daí conseguiu consolidar com o segundo gol ali, matou, Aliás, deu um alívio. até o próprio Antônio, né? O treinador admitiu que não dá pra fazer jogo bom sempre, né? Foi difícil. Ele falou. É que o primeiro tempo foi muito ruim, Peraí, ele mas disse que não graças dá a pra Deus- fazer jogo bom sempre? Ele falou. Porra, mas ele não faz. Faz quando o jogo bom? É raro os jogos bons, aliás. Mas o... Nossa, dá a Motinha, impressão que Ele não falou, é um não time que coloca vem jogando bem isso, todas. velho. Mas o que vale é a vitória, vai. Ei, mano. Né, mano? Não, mas ô Lelê, vamos fazer um adendo aí. Porque o Portuga aí deles, aí, no caso nosso, né, o Antônio Oliveira aí. Vamos situar ele, que ele tá no Corinthians, mano. Porque na moral, Lelê, ganhou, beleza, ok. Mas ontem o resultado foi melhor do que o rendimento. E a gente não tá falando do outro lado do Manchester City. A gente não tá falando do outro lado do Real Madrid, do Bayern. A gente tá falando do Nacional, o lanterna do Paraguaião. Do Nacional que não ambicionava mais nada dentro da porra da Sul-Americana. E o Corinthians não pode ser exigido do jeito que ele foi. Inclusive, pra mim, o Carlos Miguel foi de novo o nome do jogo. Apesar do Yuri Alberto ter entrado, ter marcado, o Mateuzinho a mesma coisa. Mas, cara, na moral, eu sei que tá... Ai, mano, o Ranielli não jogou e o Garro não jogou e fizeram falta no meio campo. Eu entendo isso. Mas volto a falar, olha o nível do adversário. Se o terceiro reserva do Corinthians não for melhor do que o titular do Nacional do Paraguai, tem que fechar a porta, mano. O Corinthians hoje, Lelê, é a quarta maior folha salarial do futebol brasileiro. E o futebol não é compatível com esses números. Então, cabe ao Antônio Oliveira não ficar romantizando o resultado, que tem um monte de corintiano aí que fica com esses papinhos ridículos. Ai, mano, mas ganhou, tá tudo bem, vamos comemorar. Não tem que pensar desse jeito, galera. Vocês têm que pensar um pouco mais à frente. Não é porque ganhou no sufoco do Nacional do Paraguai que tá tudo certo. É por causa de pensamentos assim que o Corinthians tá nessa merda. Que o Corinthians tá desde 2019 sendo coadjuvante nos campeonatos que ele disputa. O torcedor do Corinthians ele precisa ser mais exigente. Eu não tô dizendo ser modinha. O torcedor do Corinthians ele não pode se comover, Lelê, com um resultado como esse contra o Nacional do Paraguai, mano. Que, repito, é o lanterna do grupo sul-americano, é o bônus round, não ambiciona mais nada, vai cair no Campeonato Paraguaio. O Corinthians, mesmo desfalcado do Raniel e do Garro, tinha que mostrar mais qualidade do que mostrou. E cabe uma crítica também pro Antônio Oliveira, Lelê, porque convenhamos, o primeiro tempo do Corinthians foi uma merda com essa escalação que ele colocou. Porque não jogou o Ranielli, jogou o morto do Paulinho. Não jogou o Garro, jogou o morto do Biro. Cara, na boa, por que ele não colocou, por exemplo, o Mateuzinho, que é um cara que é utilizado com frequência no segundo tempo, quando o meio-campo começa a meio que ter um desgaste, Lelê, ele coloca o Mateuzinho pra jogar aberto pela direita. Ontem poderia ser uma alternativa como essa. Eu prefiro mais acreditar no Mateuzinho jogando naquela função do que no Biro. O Biro é muito fraco, gente. Esse Paulinho se arrasta em campo. É ídolo, respeito, obrigado por tudo que ganhou, mas também não fez filantropia no Corinthians, não. Foi muito bem remunerado pra fazer o que fez. Então convenhamos, cara. Beleza, legal, o Corinthians ganhou, voltou a brigar aí pela liderança do grupo, só depende dele pra ser líder e se classificar direto pras oitavas, mas tem que pontuar isso daí. Não dá pra achar que um resultado como esse de vitória tá tudo bem e vamos mascarar os erros que aconteceram. O Carlos Miguel ontem, Lelê, novamente, repito, provou por que ele é titular do clube. Tem um monte de viuvinha aí, é porque o Cássio não sei o quê. Irmão, gratidão pelo que o Cássio fez com a camisa do Corinthians, mas se não tá entregando, tem que sentar no banco. O Carlos Miguel hoje é muito mais goleiro do que o Cássio. E com poucas partidas que a gente viu do Carlos Miguel, o Carlos Miguel talvez não tenha enchido uma mão ainda de partidas que ele fez como titular do Corinthians esse ano, ele já tá entre os melhores goleiros do Brasil, Mota. Isso é fato. Já assumiu a titularidade isso aí, total, mano? com certeza. Não volta mais o o momento Cássio? é do Carlos Miguel. Tá difícil Cássio de não voltar, volta mais? né? Não, aí a gente não sabe, né? Pode vir a acontecer alguma coisa aí nos próximos jogos. Como, por exemplo, a gente passou por isso um pouquinho com o Walter. O Walter, toda vez que ele tava melhor que o Cássio, que ele tinha a oportunidade de ter uma sequência, às vezes ele se machucava, aí o Cássio tinha que voltar. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas o momento, com certeza, é do Carlos Miguel. Acho que isso, mesmo quem preferia o Cássio, por idolatria, por ter carinho, acho que não tem como ir dá contra mais os segurança, fatos, né? Os números ali, enfim. Ó, só uma notícia triste é o Mateuzinho, Ô, né? Mota, deixa eu fazer uma pergunta pra Lelê, Fala aí, mano. antes de você passar a notícia aí do Mateuzinho, da lesão dele. Lelê, Diga. deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se eu faço. Ai. Não sei. Ah, peraí, Ah, olha lá, hein? Olha Olha lá, lá, mano. Manda respeita, bala, hein? manda Quando o bala. mano Gabiru tá tá aqui, o Olha, Gabiru vai quando te o pegar, mano- hein, velho? Quando o mano tá quando vem preocupado, assim.
Quando o Mano está Não é nada de preocupado em conotação saber sexual, se a não. pergunta dele deve ir ao ar, Cuidado, o se o Gabiru vai te Mano pegar. tá hein? preocupado, eu tô mais E o ainda. Gabiru vai te pegar, cuidado, respeita. Manda Não, mas bala, não mano, tem é nenhum nóis. conteúdo O sexual, Gabiru não. vai te dar um chute na canela. Lelê, deixa eu te fazer uma pergunta. Sábado tem Corinthians e Flamengo. É. Cai. Você é a favor, se o Corinthians vencer o Flamengo no Maracanã? Tudo indica, porque aí o Tite vai estar numa fervura lazarenta, ainda mais depois da derrota ontem pro Palestino. Você é a favor de colocar o Tite no busão e fazermos um novo filme, O Resgate do Soldado Tite? ou não? não. Ah, não, ele não quis vir. Contratar o Tite? Olha, ele nem toparia. É, quer Ele tirar não quis Ah, não vir, toparia né? o No momento cacete, que a gente duvido. precisava, recusou Imagina. aí. Agora só porque tá mal lá, Vai mandar o pai do Paulinho Agora ele embora. aguenta lá os flamenguistas no ouvido É. dele também, xingando ele. E ó, Lelê, o bagulho é o seguinte, isso é bom pra esses comédia, tá ligado? Vai Que fica do falando, Abel. isso não existe. Oh. Existe sim, Sombra. Isso. Praga de corintiano pega, irmão. Você Pega quer? lá, ó. Guerreiro. Ah, só jogo no Corinthians no Brasil. Inventou a desculpinha, foi pro Flamengo. Não Nunca aconteceu mais. nada. O Ah. Inter não aconteceu nada. Vitor Pereira. Ai, minha sogra tá morrendo, preciso socorrer a véia. Aconteceu o quê? Olha, foi como você foi pra fala, Maresias, depois foi véia. pra Bahia. Depois assinou com o Flamengo, não aconteceu nada. Pode falar assim. Agora, novamente, o Tite no podcast, não quero assumir nenhum trabalho esse ano, não sei o quê. Só pro ano que vem, pintou a proposta do Flamengo, foi pra lá, quebrou a cara também. E resgatando um passado não tão distante, Domênico, Felipe Massa, que falou que riu do rebaixamento do Corinthians, que gostou, tomou uma parafusada. Não, você não pode na pensar testa. Ele assim. guarda a Eu não mágoa, pensei, mas velho. aconteceu, é a Nossa. praga Foi do sim, corintiano. Felipe que Massa praga. também. Isso, Ricardinho. isso Foi aí. brincar. A praga Agora- do corintiano. Coisa feia. Agora, não sei, você tem mais alguma coisa pra trazer? Tem que falar uma notícia importante, que é o Mateuzinho, né? Que sofreu uma entorse ontem no tornozelo, né? Ele participou do gol, né? Ele comemorou o gol com Machucado. entorse ali. Saiu reclamando, automaticamente, pedindo já- substituição. Já teve que substituir ele ali, né? E aí não Pô, mas tem... foi feia a virada de pé, hein, mano? Será que não então. machucou Foi, feio, não? foi Aquilo lá, mano? sozinho ali. Ó, Eu acho que nem contra o Flamengo vai jogar, vai demorar. Não, ele deve ficar umas 3 semanas fora. É. Por entorse no tornozelo, geralmente é isso. agora, a notícia que já foi falada um pouco ontem. Eu tô aqui com a matéria agora. Isso aí não tô falando no sentido de zoeira e não estou falando no sentido de rivalidade. É trazendo a informação. Ah, A ESPN teve acesso ao material e o relatório da Ernst Young, que fez uma consultoria ao Corinthians e um planejamento estratégico, tá? uhum. Muito bem. Qual que é o resultado disso aí? Inclusive, parece que esse estudo ia ser publicado essa semana, vai demorar mais alguns dias para ser publicado. Eles querem fazer um dia da transparência, É fazer a segundo Augusto. semana da transparência, etc e tal. Muito bem. Segundo soube a reportagem, aqui no caso da ESPN, documento que chegou à mão do corpo diretivo alvinegro aponta um endividamento total de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Cara, Quero que a gente já falava 2 bilhões e 100 milhões de reais. passou do 2, Lelê. São 500 milhões de reais a mais em relação ao que foi projetado no último balanço financeiro publicado pela gestão, praticado na gestão do Duílio. Muito bem. Eu tô lendo aqui a matéria para vocês verem a gravidade, porque às vezes o Corinthians fala, mas vai lá e contrata esse, contrata aquele, etc e tal. Nós vamos chegar lá. Entre os caminhos apresentados pela Ernst Young ao Corinthians está o de uma recuperação judicial, que é uma previsão legal para empresas em situação de crise econômica financeira. O documento da consultoria, inclusive, trata o quadro do clube como insolvente. Insolvente. Já era, né? O que quer dizer insolvente? Ah, não tem mais jeito. Acabou. Não tem volta, mano. Tipo, Faliu? Não tem como. Faliu. meio Teria assim. que vender tudo. Tá falindo. Tô falando É meio que vai assim, acabar. Não, eu tô falando sério, porque eu não sei. É bem isso mesmo. Acabou. Tecnicamente eu não sei. Infelizmente, Tipo, acabou. Tecnicamente, Difícil põe de aí pra você ter a Acabou impossível teu de rabo. administrar, impossível É. contornar, digamos. É. Há ainda, entre outras sugestões apresentadas, a transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol. Tá. Não consegue Falando que pagar acabou, o que deve. vocês não Não tão acreditando. consegue É. pagar Não. o que deve. É isso. Não consegue. Não vai ter como. Então, assim, Mesmo arrecadando. E aí, Impagável, ei, impagável. ainda que... E daqui a pouco o Mano vai rebater
Lógico. Ah, que não, ele- vai inventar. vai Tô inventar. esperando, tô só Cada esperando. das corintiano coisinhas dá dele. É óbvio que R$1.000, ele diz vai que começar O com- Mano é a menina do tio Paulo. Porque é o Mano, sobrinho. só antecipando, o Mano daqui a pouco vai dizer que o Corinthians fatura muito e pode pagar. É. Mas a Ernest Young, que não entende nada do assunto, a Tá Ernest errado. Young, o regatinha branca ali vai falar que pode. aí diz ainda a matéria. Quando o formato da empresa passa a ser adotado, isso habilita a possibilidade de haver um investidor para essa SAF que passa a ser o proprietário. Isso a gente já sabe como que é. Na prática, o clube passa a ter um dono. Além disso, a legislação aplicada à SAF ainda prevê alterações quanto à tributação, normas de governança e blá blá blá, blá 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 blá. Ainda segundo apurou a reportagem, o Corinthians indicou a Ernest Young o desejo de que o caminho seguido fosse semelhante ao adotado pelo Flamengo na gestão Eduardo Bandeira de Mello, quando coube à multinacional britânica traçar o planejamento estratégico para a recuperação financeira do clube. Caso a decisão da diretoria alvinegra seja de não aderir à recuperação judicial, o projeto tende a caminhar para um formato semelhante ao traçado pelo rubro-negro há uma década à frente. Ganho de caixa no curto prazo e alugamento da dívida. A ESPN soube ainda que o relatório final da Ernest Young recomenda ao Corinthians a função de um CEO, Chief Executive Officer, que na prática opera como diretor executivo. Ainda, segundo apurou a ESPN, a postura alvinegra no mercado de contratações em 2024 não teve aval da consultoria. Pelo contrário, foi ponto de desconforto entre a empresa e Rubens Gomes, o Rubão, antigo vice-presidente de futebol. A Ernest Young se posicionou contra o investimento superior a 100 milhões de reais em reforços feito pelo clube entre janeiro e fevereiro. Procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria, Rubão afirmou que todas as reuniões de contratações foram gravadas e que o presidente Augusto Melo afirmou a Ernest Young que a prioridade eram os gastos em contratações. Ou seja, eles contratam uma consultoria, a consultoria diz, vocês estão insolventes, vocês não devem gastar, e os dirigentes falam assim, não, mas nós vamos gastar. O que adianta contratar e não seguir, né? Enfim. Agora, 2 bilhões... Não, mas nesse caso aí, ô Sombra, das contratações, até entende-se. Não justifica-se, talvez, aí alguns gastos em alguns jogadores. Mas o Corinthians, ele dispensou 13 jogadores do seu plantel ano passado e precisava fazer uma reformulação. Então não tem como você fazer uma reformulação sem contratar ninguém também. Porque o Corinthians, ele perdeu 13 jogadores de um elenco. Então, existia essa necessidade também. É claro que tudo que acontece no Corinthians, financeiramente falando, é uma calamidade. E isso não é de ontem para hoje. A gente vem falando de anos, décadas, que o Corinthians está sendo administrado por irresponsáveis, por pessoas que gastam mais do que podem. Infelizmente, também tem esse lance do Profut, Sombra, que se fosse um negócio sério, não haveria renegociação de dívida do governo com os clubes. Porque se eles descumprissem o que eles combinaram com o governo lá atrás, inclusive para ter uma facilitação nos pagamentos, pagar juros menores e tudo mais, o governo não abriria novamente uma conversa com o clube que não cumpriu o que foi acordado. Então, sempre tem aquele jeitinho brasileiro de empurrar para frente. Agora, com relação aí à insolvência, Sombra, é claro, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem de fato aí uma experiência, tem know-how dentro de uma auditoria ou uma consultoria e ele vai levantar os números de uma empresa, o Corinthians ele tem realmente um perfil de uma empresa quebrada. Só que no mercado, Sombra, uma empresa significa uma coisa, um clube de futebol significa outra. Porque qualquer empresa, Sombra, que tivesse uma condição financeira dos clubes brasileiros, ela já não estaria de pé. E a gente sabe que no futebol existem essas facilitações para que o clube continue. O Flamengo ele conseguiu se reerguer, e era isso que eu ia falar. Você falou, o Mano daqui a pouco vai falar e tudo mais. Porque quando o cara vai fazer realmente um estudo desse, ele não pode se pautar e falar, por exemplo, eu vou tratar o clube diferente de uma empresa. Ele está colocando tudo no mesmo balaio. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que no futebol tem sempre um capítulo a mais. Tem sempre um outro parágrafo que uma empresa não teria condição. Por exemplo, Domênico, sua empresa, se ela tiver com uma certidão negativa ali não apresentável, você consegue um empréstimo num banco? Acho que não. O clube geralmente consegue. O clube consegue. Então é outro mundo. É uma realidade paralela. Mas eu acho, Sombra, que se o Corinthians ele for bem administrado e bem gerido, coisa que é difícil pelas pessoas e personagens que habitam a vida política do Corinthians, mas conseguiria entrar no eixo que o Flamengo também conseguiu. Mas, mano, só falar um negócio, Diga. né?
Hoje, uma empresa com uma dívida como essa e qualquer clube com uma dívida como essa, não consegue dinheiro no banco, não. É que assim... Não, mas eu não tô falando que pega, foi só um exemplo. O Corinthians, quando ele quer pegar empréstimo hoje, Lelê, ele não vai no banco. Ele vai no empresário e acaba loteando a categoria de base para esses caras. Mas eu só coloquei como exemplo o empréstimo do banco, porque a gente cansou de ver clubes endividados pegando empréstimo bancário. Agora, qual era a dívida do Flamengo? Era quase perto de 1 bi. Era perto de 1 bi. Era mais de 1 bi, Acho que era até um pouco menos. Não era não. Acho que era 700 milhões. Tudo bem que faz 10 anos isso também, né? Sim, Era uma grana alta. Hoje deve 40. A questão é que o Corinthians foi deixando chegar num ponto e maquiando esses valores, porque o que a gente sabia até então no ano passado era 1 bi mais a dívida do estádio. Agora já tá perto de 2 bi. Não, e aí, 2 bi e 100. Já ultrapassou, né? Aliás, Já os 2 passou. bi. E cada vez vai aumentando, A hein? dívida do estádio parece que agora passou a ser a menor parte. Antes tinha cara de ser o grande problema. Ela. Exatamente. Agora a dívida do estádio é a menor parte. É isso que eu ia falar. É menor do que o resto que eles devem. E aí, assim, agora que apareceu isso, por exemplo, como é que eles vão seguir? É isso que eu quero entender. 1000 jogos das barricas. Não, porque assim, nós vamos fazer Sombra, um grande torneio. A ideia é São boa. Paulo, Palmeiras, Santos e Lusa. É legal. Precisamos de Vamos vocês. fazer mas não é essa ajudar questão. o co-irmão. 1000 jogos das precisamos de barricas. vocês. Precisa, a olha questão lá. é, quem vai ser responsabilizado Tá e como é precisando, que sim. vão trabalhar a questão de que maquiaram 500 milhões em dívidas do clube? Como que foi aprovado todos os balanços, todos os anos, por diretoria, por conselho? Lelê, conselho os caras não... O que vai acontecer com isso? Lelê, cá entre nós, tem muita gente de conselho que eu acho que não tem um português pior que o do Mota. Como que você quer que eles saibam entender o que é matemática financeira? Isso, a gente sabe que os caras que estão ali são incompetentes e tudo mais. Mas e agora? Isso vindo à tona e tal. Vai continuar? Porque assim, sinceramente, eu entendo que muitos torcedores são contra, né, a SAF, são contra o clube ter um dono, porque o clube tem que ser do torcedor e tudo mais. Só que eu também já fui contra, já fui pensando nessa questão da torcida. Mas hoje, vendo a situação do clube, vendo esses caras que estão aí na gestão e que não é fácil, né, tirar esses caras aí, ou tirar o clube das mãos dele por questão de estatuto e tudo mais, pra mim, a melhor alternativa hoje seria virar SAF. Desculpa, mas assim... O problema é quem pega, né? Tô contigo, Lelê. O problema já é Não, quem sim, tá ali sim. também, Não, mas eu sabe? entendo, mas Então, você vê o Vasco, ele virou. Cara, é difícil. Então, O Domênico, Vasco virou e não tá... Porque o torcedor não... Não melhora, cara. Então, mas você tá pegando um mau exemplo. Mas o Sombra, então vai, o Botafogo é um bom exemplo? Cara, Você entendeu? Qual que é a SAF? Bragantino. Hoje parece que o Bahia tá numa estrutura legal. Pegaram Parece. empresas a questão, já... Domênico, entendeu? a questão é que chega num momento, empresas quebram. Então virar SAF não significa que vai salvar. Porque empresas também quebram. Sim. Ok. Razão, É que razão. chega num momento que você E não só tem mais o que fazer, né? É que, na verdade, você só tem uma saída. Que é essa? Só. Não tem o que fazer. Mas, ô Sombra... Ou vai continuar na mão desses caras e a dívida vai aumentando e vai fazer o quê? Vai falir. Esse é o grande X da questão, porque o Corinthians, Domênico, ele não tem uma luz no fim do túnel, porque é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente colocou, vamos colocar o termo fé, aqui não dá pra usar fé, assim, ainda mais quando a gente vai falar de política no futebol, mas a gente pensou que o Augusto chegaria com uma mentalidade diferente. Ele até chegou falando, esbravejando, que ia fazer tudo diferente, mas pelo que a gente vê, Lelê, é mais do mesmo. Outro dia eu tava discutindo internamente lá a volta do Sub-23, mano. Se o cara com 23 anos de idade não presta pra jogar no time de cima do Corinthians, ele não presta pro Corinthians. Não tem que ter uma porra de uma categoria Sub-23. Não tem que ter. O Corinthians tem que ir no máximo até Sub-18, e olha lá, é o time da Copa São Paulo, mano. Passou disso daí, se não tá no time de cima, não presta pro Corinthians, mano. O Corinthians ele não pode ficar sendo um cabide de emprego pra um monte de moleque ruim da porra aí. Vai cagar, velho. Fora outras coisas, né? Que sempre Olha. falta transparência, fica falando em semana de transparência, mas assim,
Quantas informações continuam desencontradas? Essa questão de, primeiro era uma consultoria, depois falou que era uma auditoria, ou seja, que ia se responsabilizar os culpados. Agora voltou a ser uma consultoria e o Rubão fala que sempre foi consultoria, que não tinha nada de auditoria. Você acha que eles sabem a diferença? Eu não tenho a menor ideia. Difícil, viu, cara? Mas olha, realmente. eu vejo um momento muito difícil, Bento. Difícil. E eu, se eu fosse Sombra, faria uma enquete. Quem sofre é o torcedor. É uma enquete? Faria uma enquete. Uma Pra enquete. quem você acha que o Mano vai torcer após a falência do Corinthians? Ao fim. Corinthians eternamente, filhão. Não sei. Corinthians mas e se eternamente. acabar, Tá no mano? Pra inferno. quem? Você Mas, acha? gente, A não tem como enquete acho que acabar, deve ser pai. feita. Enquete. Deve ser feita. Eu acho que Corinthians é uma- o Quem vocês povo, é o acham? Eu acho torcedor, que uma- nunca vai mudar. Eu acho que São Paulo, porque na casa, a família Paulo. já é São Paulina. A põe lá. família, São Vai pro Paulo, inferno, Santos, A família já é. Flamengo. Corintiano Porque eternamente. Flamengo é forte, hein? Flamengo é forte, hein? Ele já morou no Rio. E vou te falar, então, você mas entendeu? ó, cidadão, rezem pro Corinthians. O Corinthians, primeiro que ele não fale, porque se o Corinthians falir, acabou o futebol brasileiro. indo, mano. Já tá falido. Já foi. Acabou Não o é que futebol. vai. Acaba o futebol, é botar tua pé já só. foi, já tá, falou Gente, já. mas se o Corinthians for jogar na Várzea, a gente vai existir o Corinthians, Você a sabe gente por quê? vai ser Corinthians, não Vai adianta, ficar não enxugando. acaba o Os Corinthians. caras vão ficar. Os caras não querem ser humilde. Enxugar gelo. Exato. Os caras não querem ser humilde que nem o Flamengo fez. Não. Chegar na imprensa e falar o seguinte, Ó, gente, tá é feia a isso. coisa, né? Eu quebrei. O ataque, exato. O Não, mas ataque pra mim quebrando. deveria fazer isso. O ataque é Romero e Mosquito. Eu ia apoiar, eu ia apoiar. Entendeu? Vamos dar humildade Mas aqui. a Se massa perder, vai pra perdeu. segunda, mas vai ter que ser assim. Mas é que nem assim, ó, o A Duílio... massa quer saber, eu quero o jogador. Não, é que a questão, por exemplo, o Duílio É veio com isso. essa conversinha, né? De que ele seria o presidente que, essa... Gente, não só não ganhou nada, como também não baixou a dívida, como piorou, como maquiou muito o número que a gente tá vendo agora aí pela consultoria. E aí veio com Então, assim, é uma coisa que... O problema do Corinthians foi. é a Ó. falcatrua. Como? É realmente os caras... Ninguém tá chegando ali pra consertar Como? de fato. Como? Se chegasse Porque, alguém Lelê- como um Bandeira de Melo e falasse, vou fazer mais certinho, a gente ia apoiar. Não, Lelê, mas Mas assim, não chega. precisa entender Voou. também, se eu não me engano, o Mano talvez possa ajudar melhor, porque ele teve mais contato com o mundo do futebol carioca. A galera que encampou lá o Flamengo era uma galera gabaritada. Eles pegaram uma consultoria suíça na época, se eu não me engano era suíça, sueca, não sei, alguma coisa assim. É isso mesmo. E que ajudou em toda a reconstrução. E o Bandeira de Melo seguiu fielmente o que Não, os caras falaram. Porque assim, vou E dar um se não exemplo. seguisse, complicava. Você pega alguém pra te dar uma consultoria, te traçar a estratégia. Exato. Mas esse você que tá no comando do clube não pode ser um você qualquer. Tem que Claro. ser um Tem que você ter a humildade pra reconhecer Não. que... de conhecimento, Conhecimento. de capacidade administrativa reconhecida. Não é assim, tipo, pega aí qualquer dirigente aí e põe alguém lá numa consultoria dizendo agora faz isso, faz aquilo. Não funciona, Não é assim, não é assim. Você tem que pegar alguém de... Por isso a consultoria falou de um CEO. Sim. Entendi. Não serve ser conselheiro. Não serve ser torcedor. Claro que não, Antes gente. de saber pra que time torce, sem falar assim, qual é a sua capacitação, qualificado. a sua qualificação, Porque meu senão querido. vai falar mais alto, né? É, onde você trabalhou, o que você já fez na vida, e você tem que botar uma... Jogou com quem, né? Jogou com quem? O Flamengo, pela primeira vez na história, naquela oportunidade, contratou um CEO, cara. É porque o Flamengo tava indo pro Nós limbo. estamos falando Tava de indo pro limbo. 2013. Mas Ficou tava uns indo pro 3 limbo, hein? anos ali penando É. e tal, E mas... Ficou lá com Jael Cruel, e- Hernani Brocador. E quando você fala Exatamente. e quando você fala em ter um, Perigando de cair. e quando você fala em ter um CEO no clube que é pra arrumar as contas, ele não tem essa história, olha, precisa pagar as contas da... Lembra lá do... Marmita de- tipo, é um exemplo ridículo até, mas... Você lembra que era a nota fiscal de compra de calcinhas na Sim. gestão do Alib? Sim. Meu Deus. Ou seja, esse tipo de coisa não existe. Você entendeu? Ah, não, tem que fazer uma negociata lá na base. Ah, tem que fazer um negócio com o empresário XYZ. Cara, Acabou, né? O mundo passa a ser outro. O olhar do... Um CEO, quando entra pra encampar e fazer uma Pra poder recuperação... colocar em ordem, né? Não,
Não pode ser alguém com essa visão do futebol e do mundo dos negócios do futebol. Entendi. Senão não vai andar. Não anda. E a enquete eu só não vou fazer com a Lelê, porque a Lelê a gente sabe que ela é chape, né? Chapecoense e tal. Ela não tem vai time torcer. já. Não, Mas sempre o Mano, fui eu tô Corinthians e dúvida. sempre serei Você foi Corinthians. bem. O Mano volta São Paulo origens. tem a O família. Mano volta pro São Paulo. Flamengo, ele Volta morou para as lá. origens. Morou lá. É São Agora, Paulo, fecha aí o origens. sem mundial. O Flamengo. De origens. Ele morou lá, ele gosta. É a série. Não, ele Fecha aí, gosta eu sei, do eu- Flamengo, Eu tenho mas dúvida. ele já tenho- vestiu a Então, camisa do São Paulo. Você tem essa certeza absoluta? Eu não tenho. Não sei, ele vai ou pro Flamengo, pro São Paulo. Ó, ou eles o gêmeos Santos, que ele Mas gosta só do com Quintinho. Os relação gêmeos ainda- bonitinhos com a camisa do São Paulo em cima da Só cama. com da relação ao que a Lelê então. falou, eu concordo, viu, Lelê? Eu sempre fui muito contra a ideia do Corinthians se tornar SAF, porque, cara, um clube do tamanho do Corinthians ele tem que ser autossuficiente. Exato. Só que eu acho que até potencial para isso ele ainda continua tendo, porque a arrecadação que o Corinthians tem, o faturamento é muito alto. Só que, cara, na boa, eu não tenho esperança nas pessoas que compõem hoje o futuro do Corinthians. Porque, por exemplo, hoje, a realidade de, talvez, Domênico Gato, o primeiro candidato que o Corinthians terá na próxima eleição, junto com o André Negão, é o Rubão. Ou seja, daqui 3 anos, olha a realidade do Corinthians. Sair do Augusto Melo, que ninguém sabe o que vai fazer, e esperar Rubão ou André Negão. É isso. Esses são os candidatos. tudo bom contigo. Não, O não, problema é não, o não, buraco de que se vida enfiou. SAF mesmo. Primeira parcial chegou e olha, tá aí apertado, Sombra aí, ó. São Paulo na frente. Tô falando. Mas tô falando. Flamengo com 30%, 31 É a isso aí. 30. Mano, vem pra nós. Mano é independente. Vai. Olé. Vai lamber uma cenoura, Mano é rapaz. independente, Vai te cara. catar, Ó, na boa, eu fui da Depende do Dragões lá, você vai ser bem recebido na Dragões. Você acha vai, que eles vão Natal. gostar do Mano? Vai, vai. Pô, claro. É. Mano é Dragões. Ah, virou. Mano é Dragões. Virou. Mano é Vai, Dragões. é Corinthians, rapaz. Mano é Dragões. Virou. O, Tá certo. É Coringão, Marcão, filhão. Marcão vai querer levar ele pra Independente, eu levo ele pra Dragões. Tá. Aí vai Né? ficar aquela Vai briga, ficar né? tal. Pra onde vai, né? Pra onde vai e entendi. tal. Mas Tá. não tem problema. Tá. Cara, vai ser muito bem recebido. Entendi. Poxa, Muito vai, bem recebido. vai ter mais São Paulino Vai do pro que inferno. tudo nesse Estão com programa, hein, tempo, hein, seu ô? Beto? Sem Mundial e Banco. Mais um, Vai né? pro inferno. Não, mas aí a gente expulsa Porque, o Mota. sim, entendeu? Porque senão Passou- fica muito, fica over, né? É, over, né? over. Você imagina, Mano, Marcão, não, demais, você... demais. É. Porra, ainda tem o Danilo Soto, Não, porra, tchau. Não, e teve o Ademir que jogou no Já São jogou? Paulo. É, jogou no Ademir. São Aí, Não, a Paulo. gente isso tá aposenta, muito over, Aí é muito over, São over. Paulino Tá também, na hora aí já é do- demais. Mota, Tá na hora do Moto se aposentar, dá descansar. descansadinha, né? né? Descansadinha, É né? isso, Já que gente. tá na hora do Mota arrumar um velho rico, gordo e ceboso. Olha, Já que não sei arrumou, não, hein? acho que arrumou. Já hein? arrumou, o Mota já está... Já arrumou. Já arrumou. Ok, ok. Só que- Eu sei, Ok, ok. temos a informação que arrumou.